Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso Pod é Nosso Saúde, sempre com convidados e convidadas, assim, de excelência, né? Toda semana a gente tem novidade, eu sei que vocês estão adorando os nossos episódios, o nosso canal, os nossos cortes, as nossas redes sociais, então continue acompanhando. Eu faço tudo com muito amor, trago pessoas aqui que sabem o que estão falando e hoje eu trouxe a doutora Nicole Queiroz, cardiologista do esporte. Vamos falar de vários assuntos importantes para a sua saúde, vamos falar de medicina e espiritualidade. Querida! Oiê! Tudo bem, Nicole? Tô com a mão gelada, não tô? Não, mais ou menos, um pouquinho. Você nem fica nervosa, já tá acostumada. Não, mas porque tá frio, gente. Vocês precisam ver que é gelado. Aí, às vezes, coitada da pessoa pega a minha mão gelada, tem que fingir. Não, mas tá boa. Fingir costume. A Nicole é uma querida, uma médica super, assim, de excelência. Né, Nicole? É um prazer estar aqui com você. Vamos falar de tudo um pouco? Vamos falar de tudo. Vamos. A cardiologia é uma especialidade que, assim, a pessoa encontra uma cardiologista e já se identifica com algum sintoma ou dela ou familiar, né? É impressionante como hoje, eu acho que até após a pandemia, tem muitas queixas cardiológicas. Você não está achando isso? Sim, na verdade, assim, vou pro começo, né? Tá. A hipertensão é a doença que mais mata no Brasil. E a incidência ainda a gente não tem certeza, porque eu só faço o diagnóstico em 2 ocasiões. Ou no check-up, que infelizmente é luxo para muitas pessoas ter acesso ao médico, ou quando a casa caiu, quando ela já deu toda a malignidade, infarto e AVC, que são os principais. Inclusive aqui, agora nós estamos hoje, pontualmente, estamos gravando num dia que está muito gelado. Então eu já avisei o pronto-socorro que eu preciso de leitos extras, porque a gente sabe que aumenta de 20% a 30% infarto e AVC. Então em algum momento você vai passar por mim, ou com alguma doença, ou na prevenção, ou no acolhimento. Tá. Então você vai estar sempre na vida das pessoas, sempre atuando ali, como você disse, né? Porque não tem, né, Nicole? A gente. O Brasil é um país que, assim, não cuida da prevenção, né? E ainda não e cuida. O pior é que, assim, não é nem só isso. Você já ficou triste, assim, por paixão? Coisa antiga, coisa de gente jovem. Sabe? Quando a gente fica. O que dói, gente? Dói o peito. É angústia. Já ficou sem achar os seus filhos? Já que não manda mensagem, não retorna? E aquilo dá dor no peito. E aí, nessa hora, vem a dúvida. Essa dor no peito é emocional ou é real? Isso é realmente uma dúvida muito, assim, gigante das pessoas, né? E é natural, e é bom que você tenha, porque não é normal ter dor no peito. Não é normal ter dor em lugar nenhum, né? A gente tem que ter qualidade de vida. Exatamente. Então, isso acaba trazendo o paciente ao cardiologista. Se eu não for empática, se eu não tiver paciência de ouvir e entender qual é a característica da dor, olha, não foi porque aí a doutora Renata estava nervosa, preocupada com o filho. Ou não, ela estava realmente, subiu 3 degraus numa escada e sentiu dor. Se eu não souber caracterizar, eu deixo passar. E você fica constrangida e fala, eu não vou falar mais pra ninguém, porque isso aqui deve ser frescura. E de frescura em frescura as pessoas morrem sem atendimento. Gente, a Nicole, é assim, não é porque você tá na minha frente, não. Mas assim, eu acredito muito no trabalho dela, na dedicação, né? Ela como médica, competente, tem uma técnica incrível. As redes sociais dela, ela faz muita coisa offline, né? Que você trabalha muito, né, Nicole? Então, as redes sociais dela, às vezes você vai lá, olha e fala, cadê? Tá ali sempre ativa, né, nas informações e vídeos, mas ela faz muita coisa off. Inclusive, a minha tia passou por uma situação em que ela teve que né, colocar alguns stents por cirurgia aberta de coração, porque ela tinha uma obstrução de coronária, não é isso? E ela passou com a Nicole e ficou tranquila. Ela teve um acolhimento, assim, sabe, nota 1000 com a minha tia, uma querida. E a gente tem que ter essa humanização com os pacientes, né, Nicole? Obrigada. Não, você realmente, você me acolheu no momento em que eu até te liguei pra gente discutir o caso depois, né? E graças a Deus ela não precisou de cirurgia aberta. Acho que é um olhar, às vezes, assim, mais tranquilo. Hoje eu tava numa reunião e eu sou brava, assim. Eu sou uma professora brava e tava reclamando. Eu falei, olha, pode falar que eu sou tudo. Menos boa médica. Porque a única coisa que eu realmente me dedico, assim,
com afinco. Eu gosto de ser médica, eu faço por paixão. A gente percebe isso. Eu também, eu amo minha profissão e eu vejo nos olhinhos da Nicole. Você fala, quando é par, quando alguém tá na mesma situação, é paixão, né? A gente fala até 3, 4, 5 horas da manhã de medicina e não cansa. Não cansa. É muito bom, né? E ela atende os pacientes no consultório dela, assim, queridíssimos, assim, adoro. Aquela sua secretária tá lá ainda? Tá, é a mesma. Toda a vida. Eu falo pra ela, casou. Sandrinha, ela tá comigo desde que eu atendia numa clínica popular. Eu sempre falei, Sandrinha, um dia nós vamos ficar rica, nós vamos ter uma boia de Flamingo. Era uma brincadeira. E as coisas foram acontecendo, eu abri o consultório, eu falei, escuta, eu não tenho uma boia ainda, mas eu tenho um consultório, tá afim? Ela, estamos aí anos juntas. Que legal, é uma querida também. Eu fiz questão de falar do currículo da Nicole, porque a gente vai entrar num assunto um pouco divergente, um pouco, não digo polêmico, porque hoje em dia as coisas estão mais abertas, né? Tá a internet aí para ajudar todo mundo em vários assuntos, mas nós vamos falar de medicina e espiritualidade. Né? Já tem congressos brasileiros e internacionais, mundiais, a respeito disso, né? Temos vários artigos, diretrizes, é isso que eu queria te perguntar, já focada na cardiologia. O que muda um pouco em relação a esse assunto, Nicole? É assim, né? É uma forma bonita de dizer, de te lembrar que existe algo ou alguém, não importa o que você acredita, mas existe algo, nem que seja teoria de Darwin, mas além de você, para te acolher, né? A gente fala muito que a religiosidade, não precisa ser a religião, acreditar em algo, dá um conforto e ajuda na aderência no tratamento. Ah, que bacana, isso aí eu nunca tinha ouvido falar. Na aderência e o quanto você está comprometida, que você como nutróloga, se o paciente não fizer da forma que você orientou a dieta, não vai ter o resultado, não é? Sim, a dieta, a suplementação, as medicações, se não enfim. tomar, se errar um dia, ou se começou a errar, dá ruim no final do seu trabalho, não dá? Então, se o paciente não está motivado para ir para academia, para fazer dieta, ou de repente vem acompanhar com você oncologia, se ele não fizer direitinho, você não consegue entregar o seu trabalho. Então, exatamente isso. E a pergunta é, o que é que te motiva? O que é que te motiva? O que é que motiva o paciente? O que é que motiva... Ser feliz. O problema é que felicidade é muito subjetivo. O quanto você está desacreditado, o quanto você está sozinho, o quanto você se sente angustiado e acaba tangindo as queixas que eu recebo. Só que não há script. É tudo natural, é tudo que eu acredito. Com os anos passando, com a minha vivência religiosa, eu comecei a entender que era muito bom para ser verdade, que eu precisava falar, que eu precisava acolher as pessoas. E isso é o que eu vou fazendo. Você está falando em relação a uma fé. A uma fé que motiva a pessoa a aderir ao tratamento. Algo ou alguém. Então, assim, algo ou alguém. A doutora Nicole tem a religião dela, mas algo ou alguém é muito importante para que você tenha. Puxa vida, não é ciência, uma referência. Darwin, teoria de seleção natural, tudo bem, então vai acontecer A ou B, se eu fizer A. Quanto mais claro você tiver do teu tratamento, mais disponível você vai estar a aderir ou não. Alguém te procura aqui que você vai auxiliar na dietoterapia, inclusive, vem aqui porque quer viver. Claro. Mas são coisas difíceis de aderir. Às vezes, muito suplemento, às vezes você precisa ser mais ativo, não, às vezes a pessoa não coloca como prioridade, né? A vida. A prioridade é fazer outras coisas. Saúde em segundo, em terceiro plano. Exato. Né? Então no caso da espiritualidade, quando você fala que você... já tá vindo e você precisava passar isso para as pessoas. Sim. Você sentiu, assim, nos pacientes em que você atendia, você sentiu a necessidade disso na sua vida cotidiana como médica? Sim, eles aparecem para mim. Assim, o universo é maravilhoso. A gente só encontra pessoas que precisam ouvir. Eles aparecem quem? O que aparece? Os pacientes, as pessoas que precisam de um aconchego, de um carinho. Eles aparecem na minha vida. Eu acredito nisso. Você é meio captadora de pacientes nesse sentido também, né? De além de ter uma técnica fundamental que você tem como cardiologista, tem esse acolhimento humanizado que você pode... Se deixar, você leva o paciente para casa, né? Você acabou mesmo de falar que às vezes eu não posso. Então, assim, você não vai achar nenhuma mídia, minha assessora tá aqui para me matar, não vai achar nenhum tráfego pago meu, nenhuma mídia, nenhum impulsionamento. Se foi alguma coisa que eu fiz nas madrugadas sozinha, brincando na rede vizinha. Porque não é meu perfil. As pessoas veem. Hoje quem passa comigo é indicação,
ou alguém que me acompanha nas mídias, porque eu sou bem atuante Certo. em programa, em televisão e afins. E graças a Deus eu já tenho outra pessoa que me ajuda, que vem pra atender, porque eu não consigo atender todo mundo e fazer tudo que eu gosto. Claro. Mas eles vêm até mim, graças a Deus. E aí, graças a Deus. Eu acho que a medicina, gente, é o que eu gravei uns dias com meu filho, que ele tá fazendo a faculdade que eu te falei, né? E ele é um curso diferenciado no sentido de quê? De ajudar pessoas, de você colocar esse dom que você tem na vida das pessoas. E aí, no caso, você, em relação à nossa pauta de medicina e espiritualidade, me fala, assim, alguma coisa que você, de repente, te puxou mesmo para isso e fez você entender que você tinha esse caminho também para percorrer junto com a medicina. O que você hoje acredita? Me fala um pouquinho dessa junção, medicina e espiritualidade na sua vida. Eu tenho fé desde sempre. Eu vim de um lar católico e que em algum momento a gente passou pelo kardecismo, e a minha mãe foi sempre muito gentil na transmissão de conhecimento. Apesar dela ser católica fervorosa e hoje não ser adepta do espiritismo, por exemplo, a minha mãe sempre foi com comunicação fluida, sabe? Sempre isenta de julgamentos. Pra, na hora de me explicar. Eu acho que esse espírito médico da gente, a gente nasce com a personalidade. Eu também acho. E a gente precisa aprender. E nós, cientistas, a gente não quer ouvir um diálogo onde está impresso a opinião pessoal. A gente quer só o fato. Quem vai decidir se é bom ou não somos nós, não é? E assim foi com a minha caminhada religiosa e vendo, eu estudei na Santa Casa e você observa as pessoas tão frágeis. Eu tinha grande parte da minha formação no Sistema Único de Saúde. Eu fiz 3 residências, assim, que eu tive a oportunidade de ver a pessoa... Você fez 3? Quais? Eu fiz clínica médica, cardiologia e cardiologia do esporte. Cardiologia do esporte é 1 ano no Dante Pazzanese. São 2 vagas só, e assim... É um estágio pesado. Queizinho seu é lá em cima, né? Porque, pelo amor de Deus, 3 residências e 1 no Dante. Aí na Santa Casa. Na Santa, no Dante, no IGESP, na época que era... Hoje a professora Ludmilla, que eu sou Eu sei, a Haddad, né? Ela é a chefe lá no IGESP, assim. As coisas acontecem. E eu tive a oportunidade e fui. É sempre isso, eu sempre pedi só força para ser médica. Que bom, que linda, que linda. E você acha que tem, assim, artigos e trabalhos que te dêem embasamento de tudo isso para a gente poder juntar a medicina e a espiritualidade para ser olhado de uma forma terapêutica? Você acha que isso hoje a gente pode falar assim, dessa forma? Se você for olhar com tranquilidade, assim, tem no SUS já Reiki, né? Por exemplo. Quando a gente ouvi falar de tem medicina integrativa, por exemplo, a gente acaba caindo num limbo ruim, porque algumas pessoas se intitulam integrativo e, de fato, tá usando coisas que não tem nem nada e tá atrapalhando o tratamento convencional. Eu já entendo que é integrar. É trazer um olhar diferenciado, porque se você consegue olhar a mesma coisa de outro ângulo, certamente enxerga mais um pedacinho. E se eu tiver a ciência ao meu favor e algumas coisas que estão começando a trazer, porque assim, publicar ainda mais no Brasil, você sabe muito bem. É muito difícil. Você precisa de um grupo controle, você precisa de um pesquisador disponível, exige dinheiro. Então, você trazer coisas que vêm a somar é fundamental. Ainda mais quando a gente fala de doença. Não é algo bom. Então, a gente observa isso. Vai ter estudo de rato, comportamental. Óleo essencial, eu tava vendo esses dias. Eu gosto muito de orientar lavanda, né? E tem um trabalho numa revista um pouco mais relevante, só 2012, pequeno. Aí fica, de fato, abrindo espaço para falar que é charlatão. Mas eu te digo, experimenta óleo de lavanda no teu travesseiro e depois você me conta se não dormiu melhor. Infelizmente, a gente está numa área e numa profissão em que a gente ainda depende desses artigos publicados para poder ter, assim, uma credibilidade para indicar certas... Só entre os pares, viu, Renata? Porque os meus pacientes, eles procuram já. Doutora, eu li...
Eu quero falar sobre soro, porque o nosso conselho não é um grande favor sobre. Doutor, eu quero falar sobre coenzima Q10. Eu vi, de fato, entrou em alguns guidelines. Uau! Falar de alho negro. Quero saber se eu posso tomar magnésio para pressão. Se eu não estiver atualizada, eu não consigo ajudar meu paciente. Eu concordo. Absolutamente Os pacientes sentido. chegam pra gente todos atualizados, Sim, antenados. Melhor mesmo que muito aluno meu. Melhor muito que muita gente da faculdade. Mesmo que talvez o que eles venham de informação não seja tão assim assertivo e fidedigno. Mas ele vem aberto a discutir. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso aproxima eles da gente, né? Isso aproxima. Sim. E a gente pode até falar de espiritualidade numa consulta. Qual a sua fé? Porque assim, eu na minha anamnese eu tenho qual a sua religião. Eu acho importante isso. Mas tá no livro. Você tá certíssima. Eu falo isso pros alunos. Eu falei ainda ontem que eu dei aula. Tá no Porto. Não sei vocês, assim. Mas eu tenho um Porto. Comprei um Porto novo, inclusive. Até mandei uma mensagem pro professor no Instagram. Eu tenho os filmes dos meus livros também, todos guardadinhos. Tem um novinho, um Portinho novinho, assim. A gente vem de escolas tradicionais. Vi que a gente é rival de jogos ali, de Atlético. E tal, eu sou de Mogi. É mesmo, era realmente. É tipo rival. Mas assim, a gente vem de escola tradicional. Então, temos uma base científica tradicional. E é importante você perguntar, não é só empatia, existem pormenores, por exemplo, o judaísmo, pelo menos no meu tempo, eu não podia indicar necrópsia num dia do fim de semana, porque não pode, porque guarda o sábado, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento. Testemunha de Jeová, que até então não recebia sangue, e agora o CRM diz que se tiver em risco de vida, tem que transfundir. Então, assim... Ufa, que bom isso. A gente precisa, mas eu preciso chegar e falar o porquê. Porque essa pessoa, ela é desconsiderada da comunidade, dependendo do grau de inflexibilidade dessa comunidade. Você entende? Eu não posso deixar que a minha vaidade me dê a verdade absoluta e que o furor acadêmico me deixe distante, porque foi-se o tempo que você era medicina não sacerdócio. Autoridade máxima, você é só mais um. Olha as faculdades, quantas tem? Você é só mais uma. Você precisa fazer o melhor, né? Dentro daquilo que você faz. Mas poder... se você bobear, você perde o paciente para alguém que se diz que sabe muito. Nas bota redes uma roupa sociais. bem bonita, na rede social, fala que fez isso, fez aquilo, e na verdade o embasamento é frágil e perde o paciente. É verdade. Eu brinco com uma amiga advogada que fala assim: se você errar, você perde, a pessoa perde a liberdade, isso é muito sério. Mas se a gente errar, não é uma comparação de juízo de valores, mas se a gente errar, a gente perde a vida. Eu sempre falo isso. A gente não tem direito de errar. Exato. Nós não podemos errar. E me fala uma coisa, Nicole. Vamos falar um pouco da Nicole. Que a gente só fala... Porque quando um médico se junta, a gente só fala de medicina. A gente estraga as festas. A gente... o meu marido, que não é médico, ele fala, já pronto, já vai falar de medicina. Só fala de medicina. É impressionante como a gente gosta disso, né? E se separar a gente numa festa, nem conhecer de um ponto para outro ponto médico, no final a gente tá junto e discutindo algum caso, falando alguma coisa, achando graça. Meu Deus. Calma, vamos falar da Nicole. A Nicole hoje aceitou a sua crença. Sim. Aceitou. Hoje você não tem tabus para falar que você acredita em tal religião. Eu sou um bandista. Você é um bandista. Desde os 18 anos. Desde os 18. Então já faz tempo. Já faz tempo. E o que influencia isso na sua vida? Não vou dizer profissional agora, porque a gente acabou de sair desse assunto, mas na sua vida como um todo. Ser uma pessoa melhor. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu preciso melhorar. E por que você encontrou, o que você encontrou na Umbanda que te fortaleceu ali e falou, é aqui que eu vou ficar? O que você... Eu acho que foi fé, congruência com valores, e as coisas realmente acontecem. Eu não tenho como negar. Ou eu tô tendo um surto psiquiátrico, esquizofrenia. Não, porque... Ou, de fato, as coisas acontecem. Tá. Você já teve provas vivas, já Sim, passou situações. Eu vivo a minha fé. Mas demorou muito. Por que, Nicole, que demorou? Porque você não se aceitava? Não, porque tem estigma. Que a primeira coisa que a pessoa olha pra mim e fala, é macumbeira. E a gente sabe, os pré-julgamentos, a gente tem uma sociedade extremamente difícil. Já conheci todas as religiões, você pode imaginar. É mesmo? Já fui em tudo. Mas você estava em busca de uma resposta? Sim. Em busca de, você eu precisava me sentir preenchida. Senão você fica em buscas frenéticas. Nem o emprego tá bom, nem o relacionamento tá bom, nem uma casa tá boa. Tá dentro de você. O problema é você.
Isso é muito importante você falar, porque muitas vezes as pessoas culpam até as outras, E né? toma remédio, e faz terapia, e busca, e busca, e busca, e aí começa a desconstruir a vida das outras pessoas, porque a gente tange a vida dos outros o tempo todo. Então, assim, me senti muito bem, conheci aos 18 anos. E, como disse, minha mãe é muito católica, e ela, minha filha, meu problema nem é tudo isso. Porque tem o animismo que a gente fala, né? A pessoa acha que tá com contato com o sagrado e, na verdade, é tudo fruto da mente. Ela tem um medo que você sofra. Tem um medo que te batam. Então, eu fiquei uns 15 anos fazendo a minha fé em silêncio. Nossa, Nicole. O dia que eu tomei pra mim tudo que de fato tudo que eu tenho, todos os cargos de religião... Marquei meu primeiro evento, que é o mês que vem, o mês de junho. Tirou um peso, Renata, que eu dormi tão bem. É como se eu tivesse anos vivendo uma vida dupla. Ainda brinquei com a minha mãe, sai do armário. Sou macumbeira mesmo. Essa Nicole é engraçada. E ela deu risada. Minha filha, você só tome cuidado para as pessoas não confundirem você com a religião. Com a doutora Nicole. Sim, então né? o que a gente vai fazer? O que eu posso fazer? Talvez separar as redes sociais. Liguei para minha assessora, desesperada. Maria, dá um jeito aí para mim. E mais nada, Renata, porque eu não vou deixar mais de viver nenhum minuto da minha vida. Eu não vou deixar de ser feliz por mais ninguém. Ninguém vai me tirar isso mais. E você não tá fazendo mal a ninguém. Por que você não pode, né, continuar praticando e falando sobre isso? O ponto foi o dia que meu irmão morreu no Covid. Eu lembro que você perdeu seu Foi irmão. ali, não dá mais, sabe? E ali eu pensei, eu tenho duas opções. Foi um pouco antes do meu, né? Foi a diferença de porque nós temos duas opções. Eu pensei, ou eu vou morrer junto com ele aqui, porque meu irmão era meu melhor amigo, era a pessoa mais importante, ou que eu não sei nem respirar sem ele, ou eu vou ter que ressignificar isso e tocar em frente. A gente precisa ter uma... Eu tenho escolher. Eu tenho sobrinho pequeno. Eu tenho combinado com ele. Se acontecesse alguma coisa, eu ia segurar o Tchan. Entendeu? Como? Peraí. Se acontecesse alguma coisa, eu ia segurar o Tchan. E o que é isso? Ia tocar em frente e não deixar o filho dele desamparado. Ele tem um filho tinha uma cardiopatia. Sim. E ele começou com um prodromo gripal. Então ele foi realmente deteriorizando ao ponto que eu convenci ele que ele ia ser entubado. Eu falei, te acorda em 15 dias. Foi a última vez que eu vi meu irmão. Eu lembro, você me contou isso, muito forte. Então eu não tinha outra opção. Eu precisava me segurar em algum lugar. Eu precisava seguir. Eu também. Eu tive uma história parecida com a sua, com meu irmão, que eu te falei, né? Você lembra? Você estava na época. E eu acho que, assim, baseada nessas histórias reais, a gente tem que se segurar em alguma coisa. Já que nós estamos falando de espiritualidade. A gente precisa segurar aquilo que você acredita lá atrás, na sua infância, aquilo que você encontrou no meio da sua vida, no decorrer da sua vida, alguma coisa que realmente te fez olhar as coisas contra os olhos e ter uma esperança. Eu sempre fui muito fervorosa, sabe, Nicole? Eu sempre tive muita fé, mas desde criança. Importantíssimo. Eu não sei se isso foi passado da minha mãe para mim. Minha mãe também é uma mulher de muita fé, muito forte, né? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei num ser maior. Não quero pôr o nome. É Deus? Para mim é Deus, mas para você pode ser, né? Então, assim, para mim é Deus. Acredito 100% nos propósitos dele. E assim, a gente falando de religião, você falou que é umbandista e tudo mais, respeito, acho linda essa religião, né? Acho lindo a Umbanda, o Candomblé. Eu não sei muita coisa, mas assim, eu procuro ver e procuro... É importante, né? Nós somos formadoras de opinião. Exatamente. Então, eu procuro ver, eu procuro entender, né? Eu procuro ver, assim, o reflexo de tudo isso na vida das pessoas. E você falando de dor... A gente, nós seres humanos, a gente tem isso. A gente procura as coisas mais na dor. Sim, né? Mas eu vou te falar que as coisas, pelo menos comigo, têm melhorado. Eu brinco que eu tenho um grande público do axé e eu falo, eu cheguei com axé maleta. Como eu faço emagrecimento? Eu boto axé maleta? Eu boto tudo dentro da maleta, meus emagrecimentos, medicações injetáveis.
E eu atendo muito pai de santo. Mas muito. E eles não conseguem sair por conta do trabalho, sério. Eu vou nos terreiros com as axé maleta e faço medicação tudo em loco. Oi, dá licença, boa noite. E o meu horário é esse, sim. Até quando o paciente interna comigo, eu chego à noite. Eu passo visitar à noite, todo mundo já sabe. É mesmo? Já, todo mundo sabe. Então, assim, eu chego nas macumbas, eu falo porque é meu lugar de fala, eu posso falar. Você pode falar o que você quiser. Eu chego nas macumbas 10 e 11 horas, aí, tudo bem, dá licença, vai, tô aqui. Aplica aqui, mãe, não sei o que. Eu tenho um público grande e eu medico e às vezes, acho engraçado porque eles também não tem tempo de sair dos centros, dos templos e aí passa mal. Não é só cardiologia, me procuram como clínica também. Claro. Ai, tô com dor de garganta. Manda uma foto pra eu ver da garganta. Juro, sempre aparece. Aí eu mando receita. Manda um boy aqui, que eu mando a receita. Ou eu mando agora digital, né? Já manda o remédio, senhor, pra senhora, a gente dá o corre. Eu digo que o meu público é o público do axé que tá vindo. Tenho pastores, que são pacientes que sabem que você chega no meu consultório, você vê um Jesus meditante gigantesco com uma pedra do lado do meu consultório, da minha sala, que me respeitam muito. Eu tenho bruxas autodenominadas, ministrantes de Santo Daime, eu tenho irmãs fervorosas da Igreja Católica, tem de tudo naquele consultório. E meu coração cabe pra todo mundo. O mal que você não faz, você só faz o bem, né, Nicole? Então, não tem como, menina. A cobrança é muito grande. E também não é sua índole, né? Não. Não tem como fazer mal, porque não é nem você. Caráter, você fala pra mim, eu vou fazer o mal porque eu tô achando que é justiça. Não, a conta chega. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você, na sua religião e tudo mais, falando do mal, do bem, você acredita que o mal pega? Acredito. Você acredita nisso? Acredito. Mas e qual o motivo que o mal pegaria? Bobei o teu. Hã? Bobei o seu. Se a pessoa olha, não cuida de si, o pessoal do kardecismo vai entender. Se você não cuida do seu tempo sagrado, você, na verdade, está se suicidando. Você fala mal dos outros. Você cuida da vida dos outros. Você emana energia negativa. Você acaba trazendo para você a realidade que você projeta na sua mente. O cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então, aquilo que você fica cultivando é aquilo que vai acontecer com você. É perigosíssimo uma mente desgovernada dessa. O cérebro mente, né? Muito, é perigosíssimo uma mente desgovernada. Eu acho até triste, mas quando o pessoal fala você é o que você come, é mais ou menos por ali, sim. O que você alimenta a sua mente é o teu... Então o mal você acha que pega quando as pessoas não estão blindadas. Quando elas não oram e vigiam. A Igreja Católica sempre fala isso. Vigiam, eu gosto de falar assim, que as pessoas não têm que vigiar as outras, têm que vigiar elas. Olhar o seu pompis. O seu umbigo. O seu bumbum. Pra depois falar dos outros. Pra depois falar e prestar atenção na vida alheia. E, Nicole, você já teve alguma experiência sobrenatural dentro da medicina? Mas dentro da medicina? Mas sempre tem conta uma pra virada, gente, conta uma. Eu não vou nem interromper pra poder você conseguir contar essa história assim. Nas UTI sempre tem alguém de virada. Eu sempre acredito no milagre. O que é alguém de virada? Aquele caso que você tem certeza que não vai aguentar e vai embora. E aí, de repente, fica. Eu não digo que eu vivenciei pessoa que saiu andando maravilhosa, mas alguém que conseguiu se despedir de um pai, de uma mãe, já viu uma filha que esperou firme pro coração zerar o monitor até a mãe chegar até o quarto. E você relaciona isso a quê? Quando a pessoa... Deus. Quando a pessoa... Deus é dono de tudo. Independente do que eu acredito, de eu acreditar fortemente nos orixás, a gente sabe que isso são criações de Deus. Tenho certeza absoluta que isso é Deus. E aquela melhora pra morte, você acredita? Que a pessoa melhora e depois ela morre? Sim, acredito. Isso explica alguma coisa assim? Explica que você tem o seu momento, você tem a sua hora, e talvez eu vi alguns líderes do kardecismo falando que é o momento que a gente dá uma relaxada, de ficar pedindo para aquela pessoa ficar e ela pode ser acolhida pelo outro lado. Achei bem congruente essa fala, mas eu acho que você tem a sua hora. Ninguém morre na véspera. Ninguém morre de véspera. Isso eu também acredito. Eu acredito que todo mundo vem com uma data. Eu tenho certeza. A não ser aquelas pessoas que tiram sua própria vida. Eu acho que tem algo combinado também. Eu acho. Da outra vida. Eu acho. Uma tendência, assim. Porque Deus é
muito maravilhoso. Ele não tem como ser surpreendido ele é o criador, por uma criatura. Eu acho que, assim, olha, ele deve falar, olha só, esse filho aqui meu, esse é um querido, esse meu filho, mas ele tem uma tendência, eu vou botar atenção, eu vou botar gente perto dele e vou tentar que o melhor, que todo mundo consiga interpelar e fazer algo. Só que a gente precisa de todo mundo e às vezes todo mundo não dá conta dessa, porque cada um tem a sua história pessoal. Isso é verdade. Faz sentido, realmente. Entendeu? Essa é a minha fé, mas eu demorei anos para construir ela. Você acha que a medicina te ajudou para você construir essa fé? Vendo os pacientes à beira do leito? Eu tive oportunidades de estar. A gente vive coisa na medicina que ninguém tem a oportunidade que a gente tem. De conhecer gente, de ouvir. Você sabe que uma vez quando eu trabalhava no pronto-socorro, eu sempre fui muito intuitiva, né? Sempre fui uma pessoa muito intuitiva. E aí eu estava fazendo porta, logo depois, 2 anos, 3 anos depois que eu me formei, e fui para o pronto-socorro particular, mas na Zona Leste, aqui em São Paulo, e Zona Leste, né, pronto-socorro é a mesma coisa que SUS, né? Trabalhando da mesma forma, com as mesmas complexidades e tudo mais. E chegou um paciente, sentou no banco lá fora para esperar ser chamado. Esse paciente estava com a esposa dele. E o paciente estava normal, estava quietinho, sentadinho ali, porque paciente que está doente, gente, no pronto-socorro não faz escândalo, né? Exato. Fica quietinho. É o que eu tenho medo. Exatamente. E esse paciente chegou e ficou quietinho, sentadinho lá, tal, e as meninas fazendo a triagem. E aí chegou a vez dele de passar, e eu abrindo a porta, chamando as pessoas, olhei para ele ali, vi que ele estava um pouco descorado. Mas até aí, quietinho ali, eu falei, vai passar comigo, né? Porque na época existia as cores, ainda existem as cores, existe, né? Manchester, existe. Manchester, tá. E aí, foi pra mim, mas não foi com uma classificação nada emergente, foi com amarelo, se eu não me engano, uma coisa assim. Mas foi pra mim, né? E ele sentou na minha frente e não sei, me deu uma coisa naquele paciente, eu olhei pra ele e falei, esse paciente não tá bem, por mais que ele esteja quieto, ele não tá bem. E a mulher dele começou a falar por ele. Olha, meu marido estava lavando o carro, ele começou a sentir assim um mal-estar, uma tontura, e eu vi que ele suou um pouquinho. Aí eu falei assim, mas ele sempre teve isso, tinha comido, ficou muitas horas sem comer, dormiu bem, é diabético, até aquelas perguntas que a gente faz, né? E ela, não é diabético, dormiu bem, nós fomos na formatura da minha filha ontem, ela se formou, a gente estava super feliz, chegamos um pouco tarde, e hoje ele resolveu lavar o carro, ele mesmo em casa, tal, mas eu resolvi trazê-lo. Eu falei, bacana, vou auscultar, vou examinar o paciente, mas com aquela intuição. Porque eu acho que o médico tem aquela intuição lá dentro. Que seja o treinamento, né? Que você fica com sinal de alerta da semiologia na mente. E aquela coisa em mim, assim, falei, esse paciente não tá bem. Examinei e auscultei. Fiz uma ausculta cardiológica e vi que ele tinha uma arritmia. Tava diferente a ausculta dele. Eu falei, bom, tem aqui uma arritmia e tal, pressão boa, tava saturando bem, glicemia boa. Eu falei, mas não tá legal. Eu falei, me conta mais os seus sintomas. E foi contando, e eu fui anotando no prontuário dele, e aquilo foi me aflorando. Fui com aquela sensibilidade, aquela intuição. Aí eu falei assim, eu vou te pedir alguns exames, e o senhor vai ficar na emergência. Ele virou para mim e falou assim, não, doutora, eu tô morrendo? Eu falei, não, você não tá morrendo. Mas por precaução e por tudo que você me contou, e pela sua ausculta, que também não é uma ausculta gritante, né, no sentido de falar, nossa, vamos correr, vou te deixar por precaução na emergência. Assim, eu não tenho convênio, o meu é particular. E eu não posso pagar muito caro por esse tratamento. Falei, olha, aqui dentro você entrou, você não tem mais esse tipo de situação, porque eu não posso falar, olha, eu não vou te colocar na emergência porque você não tem convênio. A minha conduta médica é te colocar na emergência. Bom, quando esse homem foi levantar, me veio uma outra coisa, eu falei assim, eu vou levar esse homem de cadeira de rodas. Juro pra você. Tem uma enfermeira que até hoje a gente fala desse assunto. Aí eu chamei a moça para pegar a cadeira e ele falou, nossa, mas não precisa de cadeira, emergência. Aí a mulher dele falou assim, bem, calma que ela que é a médica, ela que sabe o que está fazendo. Nicole, foi assim, esse paciente sentou na cadeira, levei até a emergência, pedi para colher todos os exames, fazer protocolo, porque eu ali na hora, qual foi o diagnóstico que eu achei? Infartando. Sim. Veio ali um infarto, na minha cabeça falei assim, vamos tirar a dúvida e tirar da frente. Fiz todo o protocolo, deixei ele lá deitadinho na maca, pedi acesso daquilo que a gente sabe. Virei de costas, fechei a porta da emergência. A enfermeira me chama. Doutora, o paciente parou. Infarto fulminante.
cianótico daqui para cima. 55 anos. Reanimamos, voltou, mas depois não resistiu, infarto fulminante mesmo, e veio a óbito. Então, assim, paciente que poderia ter tido, sei lá... Podia ter chego, nem no pronto-socorro, 50% dos infartos não chegam. Não chegam. Antes. Então, e aí por que eu tô te contando essa história? Porque a gente, no fundo, a gente tem uma intuição. Sim. Eu acho que a espiritualidade, independente da religião, tá com a gente. Ninguém, não tem porta nem porteira, não tem dono, é isso que eu acho lindo na Umbanda. A Umbanda aceita tudo. Então, é linha do Saci, tá bom, tá bom. Como assim a linha do Saci? É porque cada um inventa uma coisa. Dentro das nossas religiões, até dentro das religiões tem as brigas que nem médicas. Isso existe, isso não existe. E a Umbanda é a religião mais permissiva, que a gente fala que é uma salada mista. Fala, fulano, linha do Saci, fulano, tá aí o mentor dele, linha dos dragões. Cara, vem. Só é a caridade, é o amor, só né? entra, vem conversar, chega junto. É assim, é uma teoria do te aceito. Eu acho que é a melhor frase que eu posso dizer da minha religião, é a teoria do te aceito. Que lindo, isso é muito lindo. E isso também a gente leva para esses lugares que a gente vai se esbandar lá para o PS, lá na periferia, para todos os lugares que a gente precisa ter isso com a gente. Sim, né? Importante. Essa proteção. Como pessoa, a gente não é só médico. Mas é que eu acho que o médico, Nicole, ele é assim, algo a mais na vida das pessoas. Eu acho que a gente é intercessor. A gente é uma ponte, A gente intercede por vocês, e sempre de forma positiva, porque mesmo quando o médico não tá sorrindo, a gente não foi treinado para perder. A gente veio programado para ganhar. Então, cada vez que você sai bem, é um dia, mais um degrauzinho que a gente fala, tá vendo? Eu fiz o que eu deveria fazer. Mesmo quem não está comprometido de coração, ele quer que é resultado. É o melhor preço, o melhor valor pra dopamina, gente, né? A gente fica viciado. Exatamente, é uma coisa constante que a gente vivencia, né? E aquilo vai te trazendo um prazer, uma coisa Exatamente, é igual qualquer outra profissão. Você tá aí nos indicadores do NPS da vida. Você quer um indicador positivo, é isso que você quer. E você não larga mais PS? Você vai continuar você não tá mais no PS, né? Eu não gostaria, mas, Renata, eu já falei 20 vezes que eu não vou pra emergência. E vai. E não vou pra UTI. Que eu vou ficar só com meus pacientes. Eu sei que a vida virou de uma forma que eu não fazia mais pronto-socorro. Hoje eu estava como chefe da Santo Amaro, agora vim para o Uninove e falei, eu só vou ficar na sala de aula ensinando propedêutica. Imagina. Até parece você. Falar para Maria Cristina colocar o a mais no currículo. Eu virei chefe da cadeira de emergência, não satisfeita. Acabei assumindo o pronto-socorro de Ipiranga e tenho residente lá. E eu falo, gente, eu não vou fazer isso. Na hora que eu vejo, eu tô lá. Você tem, em cima da maca do SAMU. Os mil não aguenta mais, porque demora muito para baixar a maca, eu subo, pá, e já começa a amassar. E não adianta, a minha agora missão que você tá magérrima, né? A gente já tava magra, mas acho que nesse último ano, eu acho que eu tô malhando mais. Você tá malhando mais. Eu acho que você tá mais, vamos dizer, seu corpo tá mais harmônico. Eu não sei o que eu acho que você tá melhor. Você tá passando os anos, você tá ficando melhor. Tô ficando feliz, né? Então é isso. Feliz. Os eles estão trazendo pra mim. Você tá namorando? Médio. Até o fim do programa a gente descobre se... Eu quero saber. Eu também. Vamos ver o que ele vai falar. Eu tô na caminhada, na conversa. Entendi. É médico também? É. Mas você também, né, Nicole? Como é que é? CRM positivo, esmeraldite? Mas é porque você namora médico? Não. O último que eu conheci era médico. Era. Tá, mas eu tô pensando, é porque a gente fica muito tempo enfiado, né? No bendito hospital. É verdade. E roda aqui, roda ali, pra aguentar. E quem acredita que às vezes eu levanto 10h30 da noite pra ir pro hospital porque estão falando que tá lotado e querem fechar a porta do PS, eu tenho que responder o Ministério Público, né? Aí, ó, desabo lá no pronto-socorro, parecendo uma assombração. Oi, boa noite. Como vai? Pros meninos. Quem vai fechar o PS? Quem acredita? Mas é de onde os residentes? De qual Ipiranga, serviço? Do Hospital Ipiranga, no G5 de São Paulo, as residências mais concorridas.
Olha! Bonitinhos. Foi concurso? queridos. Foi uma licitação e eu fui convidada lá, porque eu já tinha trabalhado com a Fundação ABC antes. E eles me chamaram de novo. Eu fiquei lá durante o Covid do Ipiranga e eu adoro falar do nosso Covid do Ipiranga da enfermaria, porque a gente teve menos de 1% de mortalidade em loco. A gente tinha noção de mandar para UTI, a gente sabia o que era, o que não era um Covid leve, a gente se empenhou. E com esse lindo case que a gente saiu de lá, convidada para ir para assumir o pronto-socorro. Eu achei que eu não ia durar 3 meses, Renata. Como assim? Tô um ano. Por quê? Porque você é agitada, né, minha filha? É um estresse. E você Não, mas botar você é agitada. mulher médica na liderança. Eu coordeno a cirurgia geral do final de semana. Eu sou cardiologista. Imagina homens, cirurgiões, tendo que olhar pra minha cara e falar: essa meio metro de pessoa, essa pequena pessoa mandando em tudo aqui. Mas você é brava, Nicole? Eu sou. Lembra uma vez que a gente participou de uma reunião juntas ali no hospital? Sim. E aí aquele negócio ali meio ferveu e tal. Mas assim, eu acho que a gente tem que saber diferenciar, né? E dividir a amizade do profissional. Exato. Eu gostei muito da sua postura. Eu achei que ali, tanto eu quanto você, eu acho que a gente ali vestiu a camisa do nosso serviço. Exato. Olha, eu tô te apontando isso. Eu digo, olha, eu tô te apontando aquilo. Nós precisamos resolver. A gente tá aqui só cada uma com o líder do seu departamento. Preciso te apontar que não tá bom. Ó, preciso te apontar que eu preciso que então você resolva. Foi isso. mais ou menos esse nível. Acabou. Deu tudo certo. Sim, porque é esse o objetivo. Tá certo. É isso mesmo. Me conta uma coisa. A sua mãe, ela é super espiritualizada, né? Como você disse, ela é católica. Fervorosa. Sim. E como é que é? Porque você mora com ela, né? Moro. Ela não fica nessa neurose nem te de você? contei, meu pai teve câncer. E meu pai é de família árabe, meu pai é todo tradicional. E eu sempre me sinto culpada de sair de casa. Então, como é que é a sua família com essa loucura que você sai 10 horas aí, de repente... Ninguém tá nem aí pra isso. Ela morre de rezar. Morre de rezar. Então, minha mãe já deve 180 terços. Eu arranjo uns terços novos pra ela. Eu vou pros lugares, apareço com os terços bonitos e imã de geladeira. Ela gosta. Aí já foi, aí ganhou. E meu pai ficou doente. Então, eu me concentrei. E a bem da verdade, eu não quero ficar sozinha. Eu, só saio de casa casada. Se eu não casar com ninguém, eu fico lá até a morte. Você gosta de morar com sua mãe e com seu pai? Adoro. Você gosta? Eu cuido dos cachorros, converso fiado. Você já viu que eu converso muito. Não, você adora. Converso com a mãe, converso com o pai, ninguém quer falar comigo, ligo pra alguém. E eu sou dessas. Eu sou a dos amigos. Então sua mãe já conhece o ritmo, não fica naquela pira, porque sangria desatada? Fica porque vocês têm um chip, né? Mãe tem a chip. Gente tem. Meu filho fala que eu tenho um chip de saber quando tá acontecendo alguma coisa. E aí, mas o chip às vezes também aciona nos momentos nada a ver, assim. Mas é muito vocês raro. São mães. Mas é muito raro. É de preocupar, assim, de vai demorar. Bicho, aí já é uma coisa hoje do mundo, não, né? A gente se preocupa com o mundo. É o que minha mãe fala. Meu tá problema vendo? não é você, meu amor, meu problema é o outro. Então é a fala do mundo, é a fala da mãe, é o mundo. A gente não se preocupa com Mas a gente é normal, arranca os rabos e fica tudo bem. Porque é isso, Renata, essa é a beleza da vida. Não, mas eu sei, mas a mãe sofre. Por isso que eu perguntei da sua mãe, da espiritualidade. Ela não gosta muito da minha religião, assim, não é que ela não tem problema com... Assim, mas não é da fé dela, sabe? Então, às vezes, a gente trava uns embates, assim. Mas é aquilo que a gente acabou de falar. A gente conversa na hora e não leva rancor, porque a gente não tem esse caráter. A gente conversou e arrancou o rabo. Quer dizer o quê? Eu conversei e esgotei com você esse assunto. Então, daqui a pouco tá tudo bem. Tá tudo bem porque a gente resolveu na hora. A gente não fica de intriguinha depois, nas costas. Não, imagina. Pra mim já passou, já foi, já acabou. Acabou, tchau. Vamos tomar um café? Acabou a reunião. Vamos tomar um café? É isso. Onde que eu te conheci? Como que foi que a gente se conheceu? Você lembra? Como é que a gente se conheceu? Tô puxando na mente. Já sei. Foi na época da pandemia que a gente foi fazer uma live juntas. Foi. Primeiro foi virtual. Foi. Depois a gente se conheceu pessoalmente. Foi. Não foi já isso? Passou tanta coisa, né? Foi. Já. E tamo junto. E vamos junto. E tamo ali, tamo junto, uma ajuda a outra. Eu já admiro rimos, a sua garra. Eu admiro que já você... choramos. Já. Numa época que eu passei bem sufoco com o meu irmão, você tava ali também, né? E até quando tá ruim, tá bom, que a gente dá risada, faz graça. Sim. Escorregamos nos cantos já levantamos. Mas assim, vida. eu admiro muito, Nicole, porque você é jovem. Você tem quantos anos? 38. Então,
Você é mais nova que eu. E assim, tem essa garra, já passou por tanta coisa, já trabalhou em tantos lugares, tem essa credibilidade dentro da sua carreira. E assim... Ué, pode ser que hoje ninguém mais goste de mim quando eu me declaro macumbeira. Mas eu acho que todo mundo já sabe que eu falo no Instagram. Corre esse perigo, né, das pessoas te julgarem. Porque as pessoas são julgadoras mesmo. Mas isso não vai mudar, é o que eu falo pros alunos. Eu não sei nem quem são vocês. Então. Eu não decorei o nome, nem a matrícula. Assim, eu dou um grande dane-se. Porque eu sou muito feliz. Eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de vivenciar essa vida plena. Eu acho que é coragem. É coragem. Falta um pouco de coragem das pessoas assumirem aquilo que elas acreditam. Mas o que tem de macumbeiro escondido. Opa! Tem. Mas assim, eu acho que macumbeiro, vamos dizer esse nome, né? Por que macumbeiro? Macumba é um instrumento musical. Ah, é um instrumento musical? Por isso que fala. E aí isso. As pessoas não sabem, não sabe se é umbanda, não sabe se é candomblé, não sabe se é quimbanda, não sabe se é ifá. É macumbeiro. Então, é uma coisa assim que as pessoas... É uma entonação meio ruim, né? Porque as pessoas eu não importo. levam... Não, então... Eu tenho dó. Então, é isso. É uma entonação ruim, porque as pessoas estão fazendo um trabalho, às vezes, sério, e levam pro outro lado, né? Então, é ruim isso, você generalizar. Pro outro deve ser. Porque eu acho que eu sublimei, Renata. Eu cansei. Eu achei que já foi ruim, hoje já não é mais. Sim, você não tá nem aí. Você apertou o botãozinho lá. É porque eu acho que eu me comporto igual o coração. O coração fica sem suprimento de oxigênio, ele vai ficar com dor, que é a dor isquêmica. Na hora que morre o tecido, você não sente mais nada. Eu sou dessas. Eu não sinto mais nada. Já foi, né? Você já adentrou ali no negócio e tá tudo certo. 18 anos, né? Não dá. Não, 20 anos. Eu tinha 18, eu tô velha, moça, demais. Mas tá te fazendo muito bem, porque da última vez que eu te vi, você tá melhor hoje. Então, acho que tá te fazendo bem. Abriu o armário, eu falo pro povo, sai do armário, gente. Sabe o que eu queria falar com você um pouquinho? Você é cardiologista do esporte. E saiu uma matéria esses dias, um tempinho recente, sobre esteroides e beleza. Né? Sai todo dia. Mas aí agora da perseguição. Caíram em cima disso de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais agressiva, né? Eu tenho uma opinião. Certo. Eu acho que isso foi pro bem. Isso foi bom, porque tem muita gente não sabendo o que está fazendo. Então, aquela pessoinha que está fazendo as coisas e não sabe, vai sentar a bundinha lá na cadeira e vai estudar. Porque ela tem a caneta para prescrever, ela pode. Né? Ela tem aquele, vamos dizer, aquela autonomia para fazer isso. Mas tem que saber fazer. Então, eu acho que isso trouxe... O quê? Uma consciência dos colegas, uma clareza. Eu acho médio. Eu vou até assim, eu acho que... Eu não concordo que o CFM tenha a liberdade de cercear o médico. Ele é uma autarquia. Eu não gosto de nenhum tipo de censura. Por outro lado, também acho que tá abusando. Não, porque a pessoa usa muitas coisas... E aí usa droga, bebida, não dorme, fuma, tá acima do peso, daí não dá hormônio pra quem merece. Chegou numa situação que não consegue mais progredir. Eu fico preocupada com quem vai assistir. Porque, ao mesmo tempo, esse paciente... A primeira documento do CFM foi, proibindo. Depois ele compreendeu que ele não pode falar sobre hipertrofia porque é um músculo vital para o estado do corpo da pessoa, né? Tem indicações, tipo sarcopenia. Não temos dois corações, como duas pernas, dois braços. Eu não posso deixar aquele idoso sarcopênico sem esteroide, às vezes precisa. Então, a hipertrofia estética é preocupante. E eu fico preocupada, de verdade, com as coisas que vão acontecer. Porque na hora que o CFM disse, o Conselho Federal de Odonto disse, mas para estética odontológica, pode. Ok, se der ruim, qual que é a proficiência técnica que eles têm para resolver? A conduta odontológica? Porque tá liberada a prescrição por eles. Assim, eu não sei nem por que eles vão prescrever coach. isso. Eu não tenho nada contra, eu tenho muito paciente que coach me manda, porque eu tenho orgulho de dizer isso, eu sou decente. Eu avalio e devolvo. Eu também. Eu sou decente. Eu também. Não roubo paciente de ninguém, cliente de ninguém. E também uma coisa que eu faço o paciente chegou pra mim, eu vejo que eu não tenho a destreza e técnica para tal. Eu indico e falo, olha, para mim não vai dar. Exato. Eu tive uma experiência aqui que foi de um paciente que chegou totalmente anabolizado, um casal, até já contei isso, e eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir te tratar, porque ele queria ficar forte, mas ele estava anos com anabolizante.
um trio lá que toma, que eu nem lembro o nome, tá até no prontuário aí, trembolona, mas dose altíssima, o eixo dele Suprimidíssimo. super suprimido, tava falido praticamente. Eu falei, o que eu vou fazer com esse homem? Os enzimas hepáticas todas elevadas, enfim, era uma bomba risco, né? relógio. Exato. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou ser bem sincera com você, eu vou tentar te tratar, mas não sei se vai chegar no que você quer. Eu vou te deixar saudável. Eu vou te desanabolizar. Honestidade. Eu não consigo, Nicole. Então, eu também não. Foi por aí. Hoje ele é meu paciente até, sabe? Falou que nunca mais vai desgrudar de mim. Ele tá bem. Eu sigo alguns fisiculturistas, principalmente os meninos do esporte, os nutróglifos, já sabem que é o meu trabalho. Então, eles brincam que eu sou advogada do diabo. Ou porque eu sempre tô defendendo os prescritores. Mas não é advogada do diabo. Eu tô ali pra te ajudar. Tem um amigo que chama de Deolane, que é aquela influencer advogada criminal. Fala pra mim, doutora Deolane, quando tá muito difícil, assim, quando tem... Alguém errou. Algum momento alguém errou. Ou o paciente, ou o coach, ou o médico. Teve repercussão cardiológica. E às vezes não é. Às vezes é uma miocardite viral, mas só porque tava na reposição hormonal. E às vezes alguns outros colegas, dentro da sua máxima vaidade, acaba extrapolando, externando a sua opinião e destratando. Então, habitualmente me chamam nos Primo Rico, nos hospital chique da vida, porque a gente tem as credenciais para entrar, para ir mediar, para entender. Esses dias eu fui ver uma, falei, gente, olha, a moça começou a reposição hormonal agora, tinha indicação, de fato, estava fazendo um tratamento para endometriose. Ela tá com miocardite, o painel viral dela é positivo, desculpa. Pode matar o médico por qualquer motivo, menos que ele fez alguma coisa exagerada, que tá muito super fisiológica, tipo, era a dose inicial, tipo, calma, não fala mal do outro. Olha, primeiro caso, primeiro paciente. Então, esse é meu trabalho hoje, dentro da cardiologia do esporte, quando você fala de hormônio. Você tá reparando não digo erro, mas talvez. Eu fico mediando para que. Exato. E quanto mais proibição, mais afasta o paciente da gente, mais gente vai morrer. Dados concisos a gente não tem. Olha, eu tenho 14% de morte ao ano por conta disso. Nós não temos um grande estudo, porque quem é que vai falar que usa? Depois tem esses malditos underground. Mas peraí, agora eu vou abrir um parênteses aqui. Quando você falou de miocardite, é uma inflamação no músculo, né, gente? O uso de esteroides pode fazer. Pode levar a uma miocardite. Mas a principal causa é viral. Então, a principal causa é viral. A pessoa não tem que pensar que a pessoa está no pronto-socorro, no hospital internada por miocardite, porque ela começou uma reposição hormonal. Fala pros seus colegas isso. Então, é esquisito esse pensamento. É feio isso, né? É feio. Porque ele não sabe de... E a gente, assim, não é uma qualquer. Nós temos um tempo de medicina, a gente veio de escola tradicional e a gente tá aqui tendo que falar uma para outra. Que feio, né? É isso. Me surpreende isso que você falou, porque eu não sei se está sendo uma conversa muito técnica, gente, mas assim, o que a gente está querendo dizer é, paciente, o médico, ele tem que esmiuçar, entender o caso do paciente e saber de epidemiologia, de estatística, né? De clínica, ele tem que ouvir. E ouvir o paciente. A gente não é pago para julgar, a gente é pago para ouvir. Aí o colega vai e culpa o colega da esquina, ele fez errado, a culpa é dele. Às vezes nem é isso, como a gente está falando aqui, né? Que às vezes resolve primeiro, olha o que é uma pessoa que está deitada. Ouve, enxerga, você vai lá desacreditar o médico dessa pessoa, que ela chega tão vulnerável na sala de emergência. E nem é. E você nem sabe o que é, e você tá falando do outro, orar e vigiar, isso aí. Tá cuidando da vida dos outros, vez cuidar da sua. Resolve o paciente, depois liga pro colega, eu achei que você errou. Mas aí no caso da miocardite sendo... viral? Não, a miocardite sendo a causa, o uso de anabolizantes, os sintomas são os mesmos? São os mesmos? São. É esse momento que eu vou puxar de novo a sardinha para mim. A propedêutica, a semiologia, escuta o paciente. Entrevista o paciente. A anamnese, né? A história do paciente. Tira a história do paciente. É isso. Hoje, por isso que a gente fala, tem que tomar cuidado, tá entrando muito médico no mercado, porque a gente já nem sabe a formação do povo. Eu tô preocupada. Por isso que eu continuo dando aula. Eu
tô preocupada, porque assim... É a minha forma de ajudar a sociedade. Daqui a pouco vai ter mais de não sei quantos mil médicos espalhados por aí, querendo só ser blogueiro, falando bonito nas redes sociais, né? Usando isso como Preocupado com prêmio. A roupa. E aí acaba esquecendo e fazendo um monte de besteira. Eu tô lascada, porque eu gravo as coisas até de camisola, de pijama, pra falar, pô, vocês não sabem o que eu vi agora. Olha, aconteceu isso, a minha assessora tá aí pra me matar. Às vezes ela fala, paga isso. Digo, não vou pagar não, informação nova. E não tô arrumada, não. Eu vejo, se sigo, eu vejo. Não, mas é genial, acho que você tem que ser o que você é. Ai, Renata, dá muito trabalho pra você ser uma pessoa, pra você construir a sua personalidade e mentir pros outros. Que assim, que coisa engraçada. Não é questão nem de mentir, é que a sociedade, ela te cobra uma postura, né? Você como médica, você tem que ter a sua postura, você tem que ter aquele seu posicionamento, tudo isso. Isso é importante. Eu concordo, mas você não pode fingir o que você não é. Isso eu acho que, mas isso aí é da pessoa, né? As pessoas hoje em dia nas redes sociais são personagens, né? Mas acho que é orientação de marketing isso. Você acha? Opa, muito cursinho. Eu fico com dó dos meninos recém-formados que vão fazer curso de marketing. De vez de fazer residência, fazer curso de marketing. Exato. Né? E aí fica bobão, fica refém dos outros. Que loucura. Tem que aprender a ser pensante. Mas o que a gente estava conversando sobre anabolizantes, em relação a CFM e o CRM, eu aprovo porque eles estão fazendo as pessoas estudarem sobre isso. Na verdade, eles não fizeram. Eles falaram tá proibido. Eles em nenhum momento eu vi ainda não vi nenhuma ação do digo, vamos estudar, vamos debater? Não, eu digo que assim, aí é cada cabeça uma sentença. O médico ouviu aquilo e falou, bom, agora eu vou ver a... Tava proibido. Aí agora eles perfilizaram em algumas situações. Cederam um pouquinho. Ninguém falou que vai ensinar. E ninguém falou vai estudar. Isso é perigoso. Você entendeu isso porque a gente, como um pouco mais velho de medicina, sabe? Tudo que eu não sei, eu preciso estudar. Exatamente. Mas esses jovens médicos não receberam nenhuma carta de orientação do CFM. Isso então, triste. CFM... Orienta, manda uma cartinha pra casa de cada um. Você não manda revistinha, manda a cartinha. Me diga, olha, não pode por isso, o trabalho é tal, não tem trabalho, leia toma artigos. Cuidado. Exato. Entra lá, eu acho que vocês têm que orientar então os colegas a fazerem isso, principalmente os recém-formados. Porque fica duplo, achando, vou ali, vou ver. Porque quem bateu palma foram os traficantes. Não é a médica não prescreve, mas maravilha. Vamos vender underground, vamos vender o que vem do tráfico, vamos vender aquela bujão oleoso que a gente não sabe nem o que vem dentro. As academias estão contentes. Eu tava falando com o meu personal, ele me mostrou o grupo eles tirando onda da nossa cara. Que loucura. Tipo, olha que inteligente que é o conselho. Proíbe e deixa os pacientes assistidos. O tráfico agradece. Que coisa, não? Feio. Eu tô fazendo endócrino, né? Tô apaixonada. Muita coisa é assim, eu falo, meu Deus do céu, tô voltando na faculdade, porque é muita coisa teórica. Mas eu tô apaixonada. E por que eu comecei a fazer endócrino? Porque eu sei que daqui uns anos vai vir um boom de situações em que nutrólogos prescreveram tanto hormônio para todo mundo que o endócrino lá na frente vai ser o que vai começar a limpar tudo isso que está acontecendo hoje, acho que poderia ser hoje se as pessoas que estão na endócrino tivessem a cabeça que você tem. Você não é uma médica obtusa. Eu vejo aqui pelos seus diplomas que você foi estudar todas as áreas que você pôde. Eu gosto. Então, você está preparada para se adaptar no cenário. Porque falar de estética é feio, mas eu não posso falar de transexualização. Então, quer dizer que eu achei isso absurdo. Ele falar que pode morrer, mas... Vamos relembrar como a gente transexualiza? É suprafisiológico. Não vai falar que não é, porque sabe que é. Pra dar caracteres masculinos, eu vou ter que subir testosterona. Então quer dizer que essa pessoa se morrer que se dane? Fiquei xinguei um monte na rede social. Porque não protegeu a minha realidade. Minha realidade atual é LGBTQIA+, livre pra ser quem quiser. Sim. E pra isso precisa de hormônio. Claro. E quem ensina? Então que se dane ou só morre quem quer ficar bonito? Quem quer transexualizar porque precisa. Eles fizeram o que? Eles funilaram, né? Eles fez uma miscelânea. Não explicaram. Eles pegaram uma coisa pontual, que é hormônio e estética, e esqueceram dos outros leques que abriram. Porque se é perigoso, o que eu faço com os trans? Não faço? Não posso fazer? Posso?
Quanto? Mas eu acho, Nicole, que aí, ó, olha só, existem problemáticas diferentes. Porque... No quê? No quê? No uso e qual o objetivo. Mas porque, isso assim, não vem... Porque quando você está fazendo uma transexualização, você está sendo orientado e seguido por um médico. Quando você está usando anabolizantes para estética... Tinha um monte de médico prescrevia. Até aí, tudo bem. Tem médico que faz. Não, então, deixa eu concluir. A pessoa que tem o acesso ou o médico vai lá e prescreve para o seu paciente, porque ele tem que ficar bonitinho, saradinho, com gominhos, ok, ele vai lá, faz aquilo, prescreve, o paciente viu que está bonito e nunca mais volta para o médico. Existe essa perda do contato. Mas ele desfica bonito. Mas a minha problema não é o juízo de valores. Eu tô perguntando é o seguinte: se você tá proibindo pelo risco de morte, por que não fala também que eu não posso transexualizar? Então, aí onde eu quero chegar. Não é que você não pode transexualizar. Quando você transexualiza, você está sendo acompanhado o tempo inteiro por um médico. Mas isso daí tira o risco? É isso que eu não entendo. Eu acho que assim, ameniza, você não acha? Porque se você tem ali exames recorrentes, exames periódicos... E por que na estética não? Porque o cara vai, fica bonito e vai embora. Mas onde está escrito isso no conselho? Ele não, só fala que não pode. É isso que eu não entendo. Mas na prática, a gente sabe que a pessoa vem... os caras voltam. Meus vizinhos são tudo médico esporte. Eu sou a única cardiologista. Eu tô na Vila Olímpia. É o ninho. Se você não continuar com o hormônio... A sua rua ficou uma mão só, você viu? Eu fiquei aquela... Ai, linda maternidade, mas me dá um trabalho de trânsito, eu quero morrer. Mas eu não entendo, é isso. Faz mal pra um, não faz mal pra outro? Ou você não tá nem aí pro outro, você só tá preocupado em brigar. O cara que não mantém ele com esteroide na estética, ele vai murchar. Não fica, ou não vai ficar igual. É aquilo que você falou pro seu paciente. Eu vou fazer o melhor, mas eu não posso te garantir que você vai ficar. Francamente, pra mim pouco interessa, porque não é meu nicho. Eu não faço isso. Eu não faço hormônio com estética, sabe? Não é. Eu acho que é muito risco, Nicole. Mas eu não julgo, eu acompanho quem tá numa situação vulnerável. Eu julgo às vezes assim, ó. Escuta, tu vai continuar assim, você vai fartar de novo. E eu às vezes não consigo segurar no teu pé não, moço, pra você ficar vivo. Agora explica pra gente, eu sei, mas explica pro pessoal o porquê que a testosterona injetável ou algum anabolizante leva ao infarto. Porque ele vai alterar o perfil de colesterol. Então o seu colesterol ele fica mais malvado. E com isso, sua parte de tecidos lá dentro dos vasinhos, elas ficam mais suscetíveis a plaquinhas. Além de aumentar o volume do músculo do coração, já que ele é um anabolizante, com isso levando à insuficiência cardíaca, à pressão alta e infartos. Então, assim, não existe um número cabalístico que eu te falo, se você ficar com teste em tal, você não vai acontecer nada. Ou se você tomar tal coisa junto com a miscelânea, você está protegido. Então, essa é a nossa discussão, não existe fórmula mágica. Por isso que não existe possibilidade de ser prescrito sem ser por um médico. Mas isso assim, não existe mesmo. Um médico que estuda. É. Eu acredito que um dia, dentro da endócrina, ainda vai ser uma subespecialidade. Porque o hormônio é uma coisa difícil, não é para qualquer um. Eu também acho. Você lidar com hormônio, você mexe desde a cabeça até o pé. Sim. Diferente de outras especialidades. Exato. Que você tá ali. Tudo bem que você trata o paciente como um todo, mas assim, é muito difícil. Não é para qualquer um e não que o outro não seja capaz de longe. Mas veja só, minha preocupação é só assim, incluir todo mundo. Se é perigoso pro atleta, é pro trans. Na minha parte que me cabe é da cardio esporte. Então quer dizer que eu não posso usar, as meninas não podem usar, mas o atleta que era menino virou menina, pode ir na categoria feminina e acabou? Não acabou. A gente tá falando de composição corporal. Precisa ter uma categoria open, onde as pessoas podem estar. Aceitação não é que o outro tem que aceitar, não. A gente tem que se adaptar. Não é questão de da sua opinião. É respeito. Não, até aí eu concordo. E minha preocupação é perigoso pra estética, mas ninguém abre a boca pra falar de trans porque tem medo. Porque a política tem medinho. É fácil. Aí você tá levantando um outro É isso que me incomoda. Questionamento. Não, do resto, assim, é perigoso? Sim. É perigoso. Olha o que eu vou fazer agora no ar, é atender meu marido, que tá me ligando de 5 minutos. Amor, eu tô gravando podcast, tô acabando.
Tá, pode fazer isso. Pode, beijo. Ó, tá vendo? Vida de médico, gente. A gente fica até tarde. Nicole, tá uma delícia o papo. Tá muito bom. A gente falou de tudo um pouco, né? Conversamos bastante. Tem mais alguma coisa que você queira falar, que você acha importante? Eu quero que continue trazendo pessoas que falem e que não tenham medo, que você fale mesmo, nossa, FM, tem que falar. Porque a gente não tem que ter medo, a gente não tá fazendo nada errado. Não. E eu acho que o conhecimento liberta. Então, não importa do que você goste, de que religião você curta, vai estudar, vai conhecer, vai conversar. As redes sociais trouxeram pra liberdade geográfica, né? Bastante. Vai ver, o mundo é tão lindo. Vai olhar sem preconceito. Que delícia. Tá vendo o recado da doutora Nicole, cardiologista, médica do esporte, multifuncional aí no PS, no hospital, na faculdade. Que pena que você não tá dando aula pro meu filho, né? Vou trocar ele de campus. Eu queria pra ele ficar mais pra cá. Mas agora começou lá, vai terminar com a turma lá. Nada, né? dá pra fazer a transferência antes do internato. Mas ele não sai daquela turma, imagina. Você acha que começa ele já tá acabando, não tá? Tá não, acabando. Já era, não dá pra transferir, ele vai ficar lá. Logo ele volta. Gente, muito obrigada. Quer deixar suas redes sociais, Nicole? Doutora Nicole. Nicole com 2 L's. É simples igual eu, só doutora isso. Nicole. Ai, que bonitinha. Obrigada. Até o próximo episódio. Compartilhe o nosso canal, se inscrevam e ative o sininho, que é muito importante para vocês não perderem nenhum episódio. Beijo, até mais.